Se você gosta de ler livros, tome muito cuidado que pode ser que você seja considerado um criminoso altamente perigoso. No livro Fahrenheit 451, um clássico da literatura americana e um dos precursores do gênero de distopia, os livros foram banidos da sociedade. Então, se você for pego lendo um livro, talvez você seja considerado um criminoso. Nessa história, as pessoas passam seus dias consumindo conteúdos rasos através de uma tela, falando da vida de outras pessoas e pensando no próximo produto que elas vão consumir. Elas vivem felizes na ignorância, sem questionar nada do que acontece ao seu redor. Escrito e publicado pela primeira vez por Ray Bradbury em 1953, Fahrenheit 451 faz uma previsão certeira e assustadora sobre a realidade distópica que nós vivemos hoje. Vamos falar mais sobre isso? Meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis. Se inscreva nesse canal e deixe o seu like aqui nesse vídeo. Fahrenheit 451 é um dos livros da Santíssima Trindade. Junto de obras como Admirável Mundo Novo e 1984, essas histórias são as precursoras do gênero de distopia. Ao projetar uma sociedade onde a leitura, o conhecimento e o pensamento independente são considerados ferramentas perigosas, o Estado, nessas obras, aniquila e censura qualquer coisa que possa garantir a passividade da população e para que ele continue no poder. Ler nessas histórias horripilantes é um ato revolucionário. Já em Fahrenheit 451, os bombeiros não apagam mais incêndios, mas eles ajudam a criá-los ao queimar bibliotecas inteiras, pois para eles a leitura só traz infelicidade para a população. Afinal de contas, quem lê questiona. E ao se questionar, talvez você acesse sentimentos negativos. E nessa distopia, o entretenimento vazio e o controle do Estado sufocam a individualidade e a imaginação. Então, para manter a ordem, todos os livros têm que serem destruídos. Os bombeiros saem às ruas em busca de criminosos para queimar livros e bibliotecas inteiras. Colocam fogo em casas e até mesmo com seus moradores dentro delas. Pode ser que aconteça com você, com seu vizinho, com um parente seu, aquele vizinho esquisito lá que você tem, ou aquela sua tia excêntrica. Ninguém vai passar batido, todos vão queimar. Fahrenheit 451, inclusive, é a temperatura que o papel queima quando medido em Fahrenheit. No livro, o nosso protagonista é o Guy Montag, um bombeiro que trabalha há 10 anos queimando livros e bibliotecas. Ele se sente completo na sua profissão, adora ver o fogo consumindo as coisas e a destruição que aquelas chamas podem causar. Ele nunca questionou sobre o seu trabalho, nem mesmo fica irritado quando é chamado no meio da noite para criar um incêndio. Até que um dia, quando ele é escalado para queimar uma biblioteca de uma senhora, um livro cai aberto bem na sua frente. Como um sinal do universo, ele lê um trecho muito rapidamente e, apavorado, sem saber o que fazer, ele pega o livro e o esconde dentro da própria roupa. Ele leva o livro para casa e o esconde. Num primeiro momento, ele fica calculando os riscos de ter aquele objeto em sua casa. Mas, a partir do momento em que ele leu e guardou dentro da própria roupa, ele já poderia ser considerado um criminoso. Como já dá para imaginar, o Guy vai ler esse livro, ele se sente muito atraído por aquelas páginas, ele quer saber o que tem naquela história. E depois de ler, ele não vai ser mais a mesma pessoa. Tudo que ele acreditava até aquele momento cai por terra. Ele começa a se questionar sobre sua própria vida e a forma como o mundo opera. Enquanto isso, nós temos outros personagens que são o contraponto à figura do Guy Montag. A esposa dele, a Mildred, é aquela típica cidadã alienada que o Estado adora. A mulher passa o dia inteiro na frente da televisão, de uma tela, né, assistindo programas fúteis, não faz questão de ver nada do que tem lá fora e prefere a companhia de personagens fictícios à do próprio marido. No começo da história, a Mildred tenta tirar a própria vida tomando um frasco de remédios, mas ela falha nesse ato e acorda no outro dia sem nem ter lembrança do que ela fez. A Mildred é incapaz de fazer uma reflexão profunda sobre a própria vida, é rasa como um pires e ela tem um vazio emocional gigantesco, onde ela busca suprimi-lo com programas fúteis e mídia rasa. O Guy Montag é vizinho de uma jovem chamada Clarice McLellan. McLellan? McLellan?
Não sei. Ela é uma jovem questionadora de 17 anos, e embora Clarice apareça pouco na história, ela é um dos principais motivos da transformação do Guy Montag. Os dois se encontram enquanto eles andam pela rua, trocam conversas muito rápidas ali. A Clarice sempre planta uma sementinha na cabeça do Guy e questiona ele sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, e em certo ponto ela pergunta para o bombeiro se ele é feliz. Isso faz com que ele fique completamente paralisado, a estabilidade dele cai por terra. É claro que o Montag não é feliz. Anestesiado, alienado, apenas seguindo ordens, fazendo o que a manada faz, e sem pensar por 2 segundos por que ele cria incêndios ao invés de apagá-los. Clarice representa essa curiosidade inocente pela vida que a gente perde quando nos tornamos adultos. E ela é completamente observadora, ela gosta de observar o movimento das árvores, do vento, faz caminhadas sem destino, conversa com seus familiares. A jovem representa o aspecto humano que não temos mais. Uma das figuras mais enigmáticas dessa história é o Capitão Beatty, o chefe do Guy Montag. Ao contrário do que parece, o Beatty conhece literatura profundamente. Ele sabe citar Shakespeare, Platão, a Bíblia, mas ao mesmo tempo ele é responsável por coordenar os bombeiros a liderá-los na direção da destruição dos livros. Mas por que será que ele faz isso? O Beatty acredita que o conhecimento gera conflito, sofrimento, desigualdade. Até porque, como eu já falei, quem pensa, questiona. E se você questiona, talvez você se sinta infeliz com a resposta que você vai encontrar. Então, segundo Beatty, a felicidade tem que vir das coisas simples. Os livros fazem com que as pessoas discutam entre si, comparem ideias e sofram com seus próprios pensamentos. Então, para manter todos felizes, é mais fácil eliminar todos os livros. O Beatty é uma representação de uma censura consciente e fabricada, de uma manipulação intelectual e um autoritarismo sofisticado. O capitão dos bombeiros é alguém que não é ignorante, mas um homem que conhece a verdade e escolhe suprimi-la. Então, dá para vocês perceberem que esse cara é muito mais perigoso do que ele parece, né? Ele é aquele personagem das histórias distópicas que tem todo o conhecimento e prefere monopolizá-lo para manter a sociedade dócil, controlada e anestesiada. Em obras do mesmo gênero, como Admirável Mundo Novo e 1984, nós encontramos o mesmo arquétipo de líder autoritário, ditador. Depois que o Guy Montag lê o seu primeiro livro, no entanto, não tem mais volta. Ele não será mais controlado. Na verdade, ele será caçado, perseguido apenas pelo terrível ato de ler. Ao longo do livro, ele se esconde, procura aliados, enquanto fica cada vez mais claro para ele de que a vida que ele viveu até aquele momento era uma grande mentira e de que ele estava completamente cego. Tem outros personagens muito interessantes na obra, mas eu estou apresentando apenas esses, porque talvez você ainda não tenha lido esse livro. E Fahrenheit 451, como eu disse no começo do vídeo, é um livro que prevê o futuro de uma forma muito assustadora. A sociedade já caminha a passos largos para a completa ignorância. Nós passamos cada vez mais tempo online, de frente para telas, consumindo conteúdos fúteis e rasos para esquecer da realidade. Talvez você queira esquecer do seu trabalho, do seu relacionamento que está caindo aos pedaços, da sua família que te oprime. São inúmeros motivos que nos levam à alienação. Recentemente saíram algumas notícias que me deixaram muito perturbada, falando que empresas de IA estão comprando milhares de livros, escaneando eles para treinar modelos de inteligência artificial e depois descartando esses livros, destruindo eles. São cópias que são escaneadas e depois jogadas no lixo para treinar a IA. E eu queria perguntar para você, isso não parece um pouco assustador? Falando honestamente, isso não parece algo retirado de um livro de ficção científica? Algumas fontes estão dizendo que isso está acontecendo para que a IA tenha acesso a conteúdos escritos inteiramente por humanos, e isso ajuda os modelos de IA a serem treinados para terem mais repertório de escrita e conhecimento humano. Então, são livros que foram escritos antes de 2023, livros que se tornaram altamente valiosos porque são inteiramente escritos sem interferência da IA. Hoje tem até aquele termo AI slop para definir aqueles conteúdos de baixa qualidade, genéricos, sem sentido, feito em massa por inteligência artificial. Tenho certeza que você já viu conteúdos assim. E há um tempo atrás, em São Francisco, teve um caso que chama Barthes versus Anthropic,
que um juiz determinou que livros adquiridos legalmente, digitalizados e depois descartados constituíam uso aceitável e de natureza transformadora. Ou seja, estava tudo dentro da legalidade, então tudo certo. Posteriormente, outros juízes federais tomaram decisões semelhantes sobre o uso aceitável em outros processos de direitos autorais envolvendo a OpenAI e a Meta, porque essas empresas estavam fazendo coisas parecidas. No entanto, recentemente, no momento em que eu escrevi o roteiro desse vídeo, ainda em São Francisco, a Anthropic, dona da Cloud, ela foi forçada a pagar para diversos autores uma multa de 1,5 bilhões por usarem cópias pirateadas de livros para treinar o Claude. Ou seja, a Anthropic, dona da Cloud, estava comprando livros pirateados sem o copyright ali, escaneando esses livros para treinar a inteligência artificial dela. Conta aqui para mim, vocês não acham essa história muito esquisita? Pode parecer coisa da teoria da conspiração, mas eu acho muito estranho uma empresa ter a necessidade de destruir esses livros. E eles querem, sei lá, de repente economizar com espaços físicos, galpões para armazenar esses livros? Não sei. Mas de qualquer maneira não me parece certo. E fazer isso usando cópias piratas me parece ainda mais errado, porque a gente não está falando de empresas que não têm capacidade de adquirir esses livros legalmente. A gente não está falando de você ou eu, que às vezes nos deparamos com um livro que está muito caro e de repente seria um livro que pode trazer ali um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande. Aí a gente acaba recorrendo por outros meios, se é que você me entende. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa história? A minha gata tá embaixo da mesa brincando, então eu já queria pedir desculpa para você se você ouviu aí nos últimos minutos alguns barulhos. Eu não vou atrapalhar ela, é claro, né? Eu moro na casa dela, moro de favor. Esse rolê todo das empresas de IA comprando livros, digitalizando e destruindo eles, me fez lembrar de um livro chamado O Apagamento, do neurocientista brasileiro Eslen de la Nogari. Esse romance de estreia do Eslen, aqui a gente encontra uma sociedade distópica, onde um evento mundial inexplicável fez com que todas as palavras se apagassem dos livros. O Apagamento narra a história na qual os leitores se tornam suspeitos e a memória é tratada como uma ameaça. Os protagonistas dessa obra serão encarregados de reconstruir, a partir da memória humana, todo o conhecimento que foi perdido dos livros, mas é claro que nessa trama há interesses políticos e um Estado que vê uma oportunidade de deixar as pessoas alienadas e à mercê da própria sorte, fadada à destruição dentro da própria ignorância. É uma leitura fantástica que mescla realismo psicológico com ficção especulativa. Então já fica aí a recomendação para vocês de O Apagamento, do Eslen de la Nogari. Bom, falei bastante até aqui, né? Eu gosto muito de Fahrenheit 451, é um dos meus livros favoritos, e a cada ano que passa eu tenho a impressão, na verdade não é uma impressão, eu tenho mais convicção de que nós nos aproximamos ainda mais da narrativa dessa história. No entanto, cabe a responsabilidade de eu e você de não deixarmos que essa história se torne ainda mais real. Então o recado que eu quero deixar aqui para você hoje é para você ler mais livros. Leia mais livros, o quanto você puder, leia. Um dos personagens do livro O Apagamento é inspirado no filósofo utilitarista Stuart Mill, John Stuart Mill. E ele tem uma frase assim, aqui nesse livro, O Utilitarismo. É melhor ser um humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Vou repetir. É melhor ser um humano insatisfeito do que um porco satisfeito. Vocês percebem o peso dessa frase? Quero que vocês reflitam sobre ela aí na casa de vocês. Bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.